Nos vídeos anteriores a gente viu quais eram as 4 propriedades do som e exploramos um pouco cada uma delas. Depois a gente viu o que era pulsação e o que eram figuras rítmicas. Hoje a gente vai passar da duração para a altura. Oi, meu nome é Henrique, eu sou pianista e professor e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar a altura, as ideias de grave e agudo e também as notas musicais. Quando eu falei sobre as 4 propriedades do som, eu disse que a altura estava relacionada com as notas musicais e que as notas que a gente usa na música ocidental são frequências específicas, lembra? Se não lembra, então vai lá ver. Agora vamos aprofundar um pouco mais essa ideia para entender melhor. O som é formado por onda e cada onda tem sua velocidade de propagação, o seu tempo de acontecer, digamos assim. Essa velocidade que a onda leva para acontecer vai determinar sua frequência. Quanto mais rápida essa onda é, mais vezes ela consegue se repetir em um segundo. Então maior vai ser a frequência dessa onda. Quanto mais lenta essa onda é, menos vezes ela consegue se repetir em um segundo. Então menor é a frequência dessa onda. Quanto maior for a frequência de um som, mais agudo ele vai ser. E quanto menor for a frequência de um som, mais grave ele vai ser. O grave e o agudo correspondem a faixas de frequência, mas também são comparativos de som. Esse som aqui é mais agudo do que esse som aqui. Os instrumentos possuem sua região grave, a sua região aguda e também a região de transição entre essas duas, que é a sua região média. Os instrumentos musicais são classificados como instrumentos graves, instrumentos agudos, instrumentos médio-agudos, instrumentos médio-graves e por aí vai. Eles são classificados de acordo com a faixa de frequência que eles produzem, mas todo instrumento tem sua região grave, sua região média e sua região aguda. Notou que a gente trabalhou a ideia de grave e agudo de duas formas? A primeira leva em consideração a faixa de frequência da audição humana, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Quanto mais próximo de 20 Hz, mais grave é o som. Quanto mais próximo de 20.000 Hz, mais agudo é o som. Também existe a faixa de transição entre essas duas, que são os sons médios. A outra é a que comparava dois sons. O que tiver maior frequência deles é o som mais agudo, e o que tiver a menor frequência deles é o som mais grave, mesmo que esses dois sons estejam na região grave, na região média ou na região aguda da nossa audição. Que legal, Henrique, mas e as notas musicais? Existem 7 notas musicais. Do lado de cá, lado ocidental, existem outras formas de se escrever música e existem outras notas musicais espalhadas pelo mundo. Mas a gente vai tratar por enquanto dessas 7. Só que elas nem sempre tiveram o nome de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Spoiler, a letra A não é a nota Dó. Na passagem do século X para o século XI, existe um monge beneditino chamado Guido d'Arezzo. Naquela época, a escrita musical já não era mais suficiente para contemplar a música que vinha se desenvolvendo. Então, o código musical precisou passar por algumas transformações. No meio dessas transformações que ele propunha, ele também alterou o nome das notas. Antes, elas tinham o nome das letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Então vamos lá, vamos ver como é essa equivalência. A letra A virou a nota Lá. A letra B virou a nota Si. A letra C virou a nota Dó. A letra D virou a nota Ré. A letra E virou a nota Mi. A letra F virou a nota Fá. E a letra G virou a nota Sol. Mas de onde vêm esses nomes? De onde o Guido tirou esses nomes? Ele tirou da oração de São João Batista, em latim. A transição do nome das notas, das letras do alfabeto, para as notas que a gente conhece hoje, não aconteceram de uma forma direta. Ainda teve um meio do caminho. A nota Si vem em homenagem ao próprio São João Batista. São as iniciais do nome dele. Nossa, mas São João Batista? Si? Pra gente é São João Batista, mas para eles era Sancte Johannes. Então o S vem de Sancte e o I vem de Johannes, juntando na nota Si. Já o Ut se transformou em Dó por causa de um musicólogo chamado Giovanni Battista Doni. Ut era muito difícil de cantar, de solfejar, então ele propôs essa mudança para Dó, que era mais fácil, facilitava o canto. Alguns dizem que ele propôs o Dó para se auto-homenagear, já que o sobrenome dele era Doni. Outros dizem que é pela palavra Dominus, que significa Senhor. Na verdade, a gente nunca vai saber o real motivo. O fato é, hoje é Dó em vários países. É muito interessante a história, mas é muito importante também praticar essas duas coisas. Então, como que se pratica grave e agudo? Um jeito de fazer isso é digitar na famosa internet. Você entra na internet e coloca sons graves
e vai escutando sons agudos e vai escutando. Vai criando uma bagagem de escuta, vai vendo a semelhança entre os sons agudos, a semelhança entre os sons graves, vai vendo a diferença entre os sons graves e os sons agudos e desenvolvendo o ouvido interno, criando essa bagagem de escuta. Já para praticar o nome das notas, é interessante treinar a sequência de na ordem crescente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na ordem decrescente, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E também fazer jogos de vira uma carta e tem a nota Dó. Aí você tem que falar a nota que vem antes e a nota que vem depois. Então depois do Dó vem o Ré, antes do Dó vem o Si. Lembra, as notas sempre se repetem. Então antes de uma nota Dó tem uma nota Si. E depois de uma nota Si tem uma nota Dó. Até a próxima!